beten noch einmal. Vater, vielen Dank für deine Gegenwart. Nós queremos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela sua presença. Vielen Dank, dass diese Gelegenheit, hier zu sein, genießen können. Obrigado que nós podemos aproveitar esse tempo na sua presença. Du bist unser Herr, unser Gott. O Senhor é o nosso Deus e nosso Senhor. Und wir wollen dich preisen. E nós queremos te adorar. Wir wollen dich loben. Nós queremos te louvar. Mit dem ganzen Herzen. De todo o coração. Mit unserer Seele, mit unserem Verstand. Toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Vielen Dank für dein Wort. Obrigado pela sua palavra. Vielen Dank für deinen Heiligen Geist. Und obrigado pelo seu Espírito Santo e fala conosco. Diesen Morgen, im Namen Jesus. Nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Okay. In meiner letzten Predigt haben wir darüber gesprochen, wie kann man für Gott brennen? Na última pregação que eu fiz, a gente falou sobre o tema como podemos queimar para Deus. Wie bleibt man geistlich warm in einer verdorbenen Welt? Como podemos permanecer queimando por Deus em tempo de frieza? Und wir haben dieses Beispiel von Daniel und seinen Freunden. Nós falamos sobre o exemplo de Daniel e seus amigos. Nicht diese Daniel und seinen Freunden, aber die andere Daniel Não in der esse Bibel. Daniel e seus amigos, senão da Bíblia. Aber diese Daniel und diese Freunde sind auch warm im Geist. Poderia ser bom exemplo também, porque esse Daniel e seus amigos também estão queimando para Deus. Amém. Amém. Ich mag das. Die Leute rot mit meiner Rede zu werden. Ja. Und wir haben dieses Beispiel von Daniel und seinen Freunden in Babylon angeschaut. E nós vimos o exemplo de Daniel com seus amigos ali na Babilônia. Wie sie es geschafft haben, für Gott zu brennen. Sie haben gebrannt und deshalb sind sie nicht verbrannt. E eles estavam queimando por Jesus, por isso eles não foram queimados. Amém. Amém. Und wir brauchen auch diesen Herz E também mit voller nós Feuer. precisamos desse coração queimando. Halleluja. Wir haben ein paar Folien. Und heute wollen wir über geistliche Kälte sprechen. E hoje nós queremos falar sobre frieza espiritual. Ja, ich habe hier vorbereitet, einen Inhalt, das Phänomen geistlicher Kälte. E preparei aqui a apresentação e o fenômeno da frieza espiritual, por exemplo. Das Warnsignal aus der Offenbarung. O sinal de alerta de Apocalipse. Die 7 Strategien des Feindes. As 7 estratégias do inimigo. Und der Weg zurück in die Wärme. E o caminho de volta ao fogo. Es gibt eine Macht und sie uns versucht in diese Richtung zu schieben. Existe uma força que tenta nos empurrar para essa frieza. Ja. Und dann auf meinem Weg mit Jesus unterwegs habe ich so viele Menschen kennengelernt, die einmal voller Heiliger Geist waren und plötzlich in diese Richtung gegangen. E muitas pessoas na minha caminhada com Deus que eu encontrei que no começo estavam queimando
pela palavra, queimando pelo Senhor, e no meio do caminho entraram para esse caminho da frieza. Wow, viele übernatürliche Erfahrungen gemacht Muitas haben experiências sobrenaturais eles vivenciaram, und heute kalt geworden e hoje eles esfriaram. sind. Was passiert? Was ist passiert? E o que aconteceu? Und dann können wir ein paar Punkte hier, diese 7 Strategien des Feindes sehen. E nós podemos ver aqui que tem algumas estratégias do inimigo que os levaram a isso. Und der erste Vers können wir noch einmal lesen. Wir haben schon die letzte Predigt angeschaut. E nós queremos ler um versículo que já lemos na outra semana. Offenbarung 3, 15 und 16. Apocalipse 3, 15 e 16. Ja, und wie immer brauche ich deine Geduld. E eu preciso, né, como sempre, a sua paciência Und deine Ermutigung. e o seu encorajamento. Und du kannst in aller Zeit und Halleluja sagen. Und Em qualquer momento você pode dar um glória a Deus, um aleluia. Amém. Amém? Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ah, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Apocalipse 3, 15 e 16 está escrito, na tradução na linguagem de hoje: eu sei que vocês têm feito, sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Ai, ai, ai. Gelle, gelle. Wir können mit dieser Idee beginnen. Como podemos falar sobre esse ponto? Zuerst, geistliche Kälte ist Sünde. Primeiro lugar, frieza espiritual é pecado Und sie braucht Buße. e precisa de arrependimento. Okay? Das ist der erste Schritt. Esse é o primeiro passo. Es geht um ein Muster von falschen Handlungen und Unterlassungen. E a gente está falando de um estilo de vida, de maneiras erradas de viver e de deixar de fazer algo. Das heißt, es hat mit Dingen zu tun, die ich tue oder nicht tue. E a gente está falando de coisas que a gente faz ou de coisas que a gente deixa de fazer. Wir wissen schon, was brauchen wir, um ein geistliches Leben zu erreichen. E nós sabemos o que precisamos fazer para alcançar uma vida espiritual saudável. Aber warum machen wir nicht? Mas por que nós não vivemos ou fazemos isso? Und dann, wenn wir nicht dieses Leben, geistliche Leben haben, und manchmal gehen wir in diese Richtung und in diese geistliche Kälte. E nós buscamos essa vida espiritual, mas muitas vezes andamos à direção dessa frieza espiritual. Und es gibt eine Kraft, die versucht, uns in geistliche Kälte zu führen. E existe uma força que tenta nos levar para essa frieza espiritual. Was führt zu spiritueller Kälte? O que nos leva à frieza espiritual? Und was ist geistliche Kälte? Vamos falar do que é frieza espiritual. Diese Abkühlung der Beziehung. Esse esfriamento no relacionamento.
mit dieser Beziehung mit Gott und auch mit unseren Geschwistern. Esfriar do relacionamento com os irmãos e também com Deus. Ja, ist nicht nur eine kurze Phase von Entmutigung, Nós não estamos falando aqui de uma fase de desencorajamento, sondern kann zu einem sündigen Zustand werden. mas leva-nos a estado de pecado, Der das Feuer des Glaubens langsam auslöscht. que apaga o fogo da fé em nós. Und dann, was ist die, fugiu a palavra, Zeichen, Sinais? Also, welche Zeichen? Zum Beispiel diese Abkühlung der Beziehung und auch mechanisches, geistliches Leben. Né, quais são os sinais, né, dessa frieza espiritual e os mecanismos dessa vida espiritual? Wir machen die Sache manchmal auch in der Gemeinde automatisch. E nós, na verdade, vivemos uma vida no piloto automático. As coisas começam a se tornar mecânicas. Unser geistliches Leben einfach in diese Botão, Knopf. in diese Knopf automatisch und dann okay. Und wir machen alles automatisch, wir drücken a gente faz tudo automático, aperta esse botão e anda nesse piloto automático. Und das ist gefährlich. Isso é muito perigoso. Und manchmal merken man es gar nicht sofort E às vezes não percebemos isso imediatamente. und dann immer mehr E isso vai ficando mais profundo e mais profundo. und immer weit weg von Gott. E a gente se afasta cada vez mais de Deus. Und das ist gefährlich. E isso é perigoso. Und was bedeutet dieser Vers? Matthäus 22, 37. E o que significa esse capítulo de Mateus 22, versículo 37? Wir haben diesen Vers bei einem Familiengottesdienst, ich denke, letztes Jahr auswendig gelernt. Nós Letztes Jahr. decoramos ou aprendemos esse versículo num culto da família aqui na igreja, talvez alguns lembrem. Du sollst den Herr, deinen Gott, lieben mit dem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. E Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Was bedeutet praktisch diesen Vers in unserem Leben? O que esse versículo significa na prática para mim e para você? Und wenn wir das nicht mit dieser Intensität getan haben, E se não fazemos ou vivemos com a intensidade certa, können wir abkühlen. podemos esfriar espiritualmente. Und das ist gefährlich. E isso é perigoso. Und dann heute sehen wir 7 Zeichen und können wir einfach wahr sein und ja, merken, hey, stopp, ich muss noch einmal zurück in den richtigen Weg. E agora esses 7 sinais do qual eu falei que nós vamos ver que precisamos estar ligados, e se eu descobrir algum deles em minha vida, eu preciso retornar e voltar para o caminho certo. Der erste Schritt oder der erste Punkt hier ist Ablenkungen. E a primeira coisa que vamos falar é sobre a distração. Und es gibt ein Ziel, Existe objetivo, Gott aus dem Fokus nehmen. é de tirar Deus do centro, do foco. Und manchmal sind Dinge, die ja vielleicht keine Sünde sind. E muitas vezes são coisas que em si não são pecados. Unser Beispiel hier ist Martha in Lukas 10.
Em Lucas 10, temos o exemplo aqui da Marta e Maria. Und Jesus hat Martha gesagt, du bist uns so vieles besorgt und machst dir so viele Mühe. E Jesus falou ali com Marta no capítulo 10 de Lucas, versículos 40, que Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa e chegou perto de Jesus e perguntou: se o senhor não se importa, né, que minha irmã me deixa sozinha com esse trabalho e tudo mais? E Jesus respondeu: Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Das war die Herausforderung von Martha. E esse era o desafio de Marta. Manchmal rede ich mit Indy über meine Mutter. Às vezes eu converso com a Indy falando sobre a minha mãe. Und dann, wenn ich diese Vers lese, ich erinnere mich an meine Mutter. E sempre quando eu leio esse versículo, eu lembro da minha mãe. Weil sie kann nicht einfach ruhig bleiben. Porque ela não consegue ficar simplesmente parada, tranquila. Und eine Zeit zu genießen und zu verbringen. E aproveitar o tempo, desfrutar o momento ali. Immer in Bewegung. Está sempre movimentando. Und manchmal mit Stress. E muitas vezes com muito estresse. Es gibt eine gute Teil in dieser Situation. Existe algo bom também nisso. Sie macht so viel und gute Sachen. Faz muita coisa boa. Und ich denke, war dieser Gedanke von Jesus, hey Martha, du machst so schön diese organisatorische Sache hier. E eu acredito que Jesus também pensou assim, falou: Marta, tá ótimo, né, o seu entendimento nessa área de organização e de fazer as coisas. Mas es gibt etwas besser. Mas existe algo a mais e melhor. Diese Beziehung mit mir. Esse relacionamento comigo. Und Maria hat das entschieden. E Maria escolheu Diese Teil essa parte, und diese Beziehung. esse relacionamento. Und dann brauchen wir diese Beziehung mit Gott, unser Herz warm zu machen. E por isso precisamos ter esse relacionamento com Deus para manter o nosso coração aquecido. Und was ist deine Ablenkung? E qual é a sua distração? Was lenkt dich ab? O que te distrai? Ja. Und dann kannst du einfach überlegen und vielleicht danach in unser Gebet, hey Gott, vergib mir. Talvez você pode pensar, os que anotam pode anotar, e depois quando orarmos você pode colocar diante de Deus. Und vergiss nicht diese Idee, geistliche Kälte ist Sünde. E não esqueça dessa ideia de que a frieza espiritual é pecado. Und sie braucht Buße. E precisa de arrependimento. Und zweiter Punkt ist unbekannte Sünde. E o segundo ponto é pecado não confessado. Sünde war und ist eine Barriere in unserer Gemeinschaft mit Gott. Pecado foi e é uma barreira para o nosso relacionamento com Deus. Und Jesaja 59:2. E em Isaías 59, Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eure Gott. Eure Sünde verdecken ihn, darum hört ihr euch nicht. 59:2. E no Isaías 59:2 está escrito: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Habe es vergessen zu lesen. Für jeden Punkt gibt es eine Lösung. E para cada um desses pontos, eu esqueci de mencionar, mas para cada um desses problemas ou sinais de esfriamento espiritual existe uma solução. Die erste
ist Ablenkungen, Zeiten zur Stille und des Alleinseins mit Gott. Lernen, lange still bei ihm zu sein. E uma solução para enfrentar a distração é tirar tempo com Deus, estar sozinho com Ele, meditar e ficar bastante tempo em silêncio na presença dele. Kannst du das machen? Você consegue fazer isso? Ohne Handy, Sem celular? ohne Familie? Sem alguém, a família, alguém? Só Manchmal, você e Deus. wenn wir mit jemandem zum Beispiel ein Auto und wir brauchen 1 Stunde, 2 Stunden fahren zusammen und diese Person nicht richtig kennen. Und dann manchmal diese Zeit ist ein bisschen schwer, weil wir haben nicht so viele Gespräche. Muitas vezes, né? Às vezes tem que viajar com uma pessoa e às vezes não conhece a pessoa muito bem, tem que andar 1, 2, 3 horas de carro, é difícil criar uma conversa ou ter um tempo ali com ela porque a gente não se conhece direito. Kannst du vielleicht, 10 Minuten einfach mit Gott bleiben und ruhig bleiben? E trazendo isso para Deus, você consegue simplesmente estar ali tranquilo, em silêncio, na presença de Deus. Und manchmal sagen wir ja immer über Gebet, aber die Leute kann man nicht einfach bleiben und das Wort Gottes hören. E a gente fala sempre, né, de oração, mas muitas vezes não conseguimos ficar ali simplesmente parado e só ouvindo. Wir reden, auch im Gebet mit Gott. E a gente fala ali em oração com Deus, né? Mas fala. Und wenn diese Zeit kommt und Gott etwas mit uns zu sprechen, und dann gehen wir. Amen. Ciao. E aí quando chega aquele momento que Deus quer falar conosco, a gente fala amém e sai do quarto. Für mich war viele Momente in meinem Leben, in diesem stillen Moment und dann kommt die Idee. Mach das. Geh in diese Richtung. E muitas vezes, né, nesse tempo com Deus, de ali meditação, e nessas horas de silêncio que vinha as ideias, né, vai nessa direção, ou segue nesse caminho. Ich erinnere mich an einen Freund von mir, wohnt jetzt in China. E me lembro de um amigo meu, é missionário, ele vive na China hoje. Hat immer gefragt, hey Pastor, was hast du gemacht in dieser Bibelschule? War ein Chaos und dann alles organisiert. Was hast du gemacht? Was hast du getan? E ele sempre me falava, pastor, o que você fez ali nesse seminário bíblico? Era um caos e tudo, aí você trouxe ordem, organizou as coisas. Ja, die Antwort war, ich habe einfach Gott gehört und jeder Schritt gehorsam sein, einfach so. E eu simplesmente tirei tempo para ouvir Deus e obedecê-lo e simplesmente coloquei isso em prática. Und dann versuch es, diese Woche. Por isso tenta isso essa semana. Pastor, ich kann nicht so viel. Okay, 10 Minuten. Pastor, não consigo tanto tempo, mas tira 10 minutinhos. Und dann nächsten Tag ein bisschen mehr. E aí vai aumentando. Und dann danach kannst du mit mir sprechen und deine Erfahrung, dein Zeugnis geben. E depois você pode vir falar comigo sobre as suas experiências e os testemunhos. Amen. Amém? Und dann zweiter Punkt ist diese unbekannte Sünde. E aqui estamos falando de pecados escondidos ou não confessados. Barriere, Mauer. É uma barreira, é uma muralha. Eine der Lügen, die der Feind dir einreden will, Uma das mentiras que o diabo quer colocar na sua mente ist, dass Sünde gar keine so große Sünde ist. é dizer que o pecado não é tão ruim assim, ou tão pecado assim. Dann kam diese Stimme, probier es aus.
E aí vem aquela voz, tenta aí um pouquinho. Du wirst sehen, das ist Gutes. E você vai ver Nicht so que na schlecht. verdade é bom, que não é tão ruim assim. Erinnerst du dich an jemand, der diesen Satz gesagt hat? Você lembra de alguém que disse isso? Experimenta aí, não tem problema. Hilf mir. Schlange. A serpente. Oh, wie der Bernardo sagt, die Schlange. Como o Bernardo sempre diz, a cobra. Aber es gibt eine Lösung. Was ist unsere Lösung Mas existe für die uma Sünde? solução também para o pecado. Qual é a nossa solução? Gottes Wort und das Blut Jesu. Sangue de Jesus. Wir haben diese Wunder über uns. Nós temos esse milagre sobre nós. Hat für uns die Schuld bezahlt. Hat den Preis, ele já pagou o preço por nós. Genauso. Ist verfügbar für dich. Amém? Para mim e para você. Und dort in Genesis oder 1. Moses, dieser Vorschlag für die Schlange, das ist nicht so schlimm. E a serpente fala, não é tão ruim assim. Manche werden auch kalt, weil sie Gottes Verheißungen falsch verstehen. E muitos se esfriam porque entendem as promessas de Deus erroneamente. Sie erwarten Dinge von Gott, der nicht versprochen hat. Eles esperam coisas de Deus que ele mesmo não prometeu. Und dann kommt die Enttäuschung. E aí vem com isso a decepção. Aber ich war hier. Ich habe diese ganze Woche 5 Uhr morgens und 19 Uhr abends ins Gebet gegangen und das ist nichts passiert. E eu estava lá, estava orando de manhã, de noite, fiz essa semana de oração, estava sempre ali e mesmo assim não adiantou nada. Weil manchmal gehen wir zu Gott und wir negociar, verhandeln. Und wir wollen mit Gott verhandeln. E muitas vezes a gente chega na presença de Deus e a gente quer negociar com Ele. Und ja, Gott, ich bin hier im Gottesdienst und dann kannst du ein Gefallen tun, eine schöne Frau schicken. E aí você vai lá no culto e fala, Deus, eu estou vindo na igreja, já vim 2 vezes no mês, agora você pode me dar algo em troca. Por exemplo, você pode mandar uma mulher bonita. Aber das ist nicht so, das ist nicht der Weg. Não é esse o caminho do andar com Deus. Wir haben eine Lösung. Lügen besiegt man nur mit der Wahrheit. E também para isso nós temos uma solução, porque mentira só se vence com a verdade. Und wir müssen unsere Glauben trainieren. Wir müssen üben. Precisamos treinar a nossa fé. Amém? Amém. Okay. 3 und 4. Entmutigung. Amém. Desânimo. Und dann in diese Richtung Lügen, die zum Aufgeben führen. A mentira que leva a gente a desanimar ou desistir. 2. Korinther 10, 4 und 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören. E está escrito ali, 2 Coríntios
10, 4 e 5, as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruirmos ideias falsas. Ja, manchmal können wir nicht diese ganze Verheißungen von Gott verstehen. Muitas vezes não conseguimos entender toda a promessa de Deus. Dann wir brauchen eine Glauben in Wort Gottes, E aí nós precisamos da fé na palavra de Deus. nicht in falsche Gedanken. Não em pensamentos errados. Was sagt die Bibel? O que a Bíblia diz? Aber ich denke so. Mas eu penso assim. Aber ich denke, nicht so wie die Bibel, aber ein bisschen. Só um pouquinho diferente da Bíblia, o meu pensamento. Wir brauchen die Wahrheit. Mas precisamos da verdade. Und wir haben die E Wahrheit. nós temos a verdade. Amen. Jesus ist die Wahrheit. Amém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Und 4, schlechte Begleitung. Mas companhias também levam à frieza espiritual. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Amém. As más conversações corrompem os bons costumes. 1. Korinther 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Mit gläubigen Menschen unterwegs zu sein, die dich näher zu Jesus ziehen, macht einen riesigen Unterschied. Não faz muita a diferença estar andando com pessoas cristãs, pessoas que acreditam na palavra de Deus e que estão espiritualmente no caminho certo. Okay, Pastor, dann kann ich nicht einen anderen Freund in dieser Welt haben. Então não posso ter um amigo não cristão, alguém lá de fora. Doch, du kannst das. Você pode ter amigos fora. Aber die Frage ist, die beeinflusst. E a pergunta, na verdade, é quem está influenciando? Wer beeinflusst hier wen? Quem influencia quem? Oder wenn du einen Konflikt hast, wo suchst du Rat? E quando você tem um conflito ou uma situação desafiadora, para quem você pede dicas? Dann die Lösung für diese Punkte ist, mit Menschen unterwegs zu sein, die für Jesus brennen. E a solução para isso é estar com pessoas que queimam por Jesus. Amen. Amém? Halleluja. Kannst du diese Frage für eine Person stellen? Brennst du für Jesus? Pode fazer essa pergunta? Você está queimando por Jesus? Fünf. Mangel an Gebet. E o quinto ponto ou sinal de frieza espiritual é pouca oração. Ohne Gebet wird der Christ schwach. Sem oração, o cristão enfraquece. Das ist unsere Beziehung mit Gott. É o nosso relacionamento com Deus. Matthäus 26, 41. Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Mateus 26, no versículo 41, está escrito: para não falar errado. Isso.
no 41, vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, difícil mesmo é conseguir. Na tradução na linguagem de hoje. Und dann die Losung ist geistliche Disziplin. Né? E a solução para isso é ter uma disciplina espiritual. Es geht nicht nur ums Beten, sondern Beziehung mit Gott zu leben. Então não é só a oração, mas viver um relacionamento com Deus. Wenn ich diese religiös Gebet in meinem Leben habe, und dann ist ich habe nur geredet und ich kann nicht Gott hören. E se eu vivo simplesmente essa oração automática, onde eu falo e não paro para ouvir Deus, und dann funktioniert nicht. aí isso não funciona. Wenn Begeisterung für Gebet und Bibellesen verloren geht, ist ein Zeichen. Se a vontade, o desejo de orar e de buscar a Deus some, isso é um sinal de frieza espiritual. Und manche Leute machen Jesus zu ihrem Diener, zum Beispiel. E muitas pessoas Gebet. querem, na oração, fazer de Deus um servo. Soll alle Wünsche erfüllen. Né? E ele tem que cumprir ou dar todo o desejo. Wie kann man sagen, diese Flaschengeist? Yeah? É o gênio da lâmpada, Give me a drei Wünsche. dá 3 desejos. Und viele Leute kommen zu Gott und dann, hey, Gott, E aí vem gib pra mir Deus, das und das und das und dá das und isso, das. isso. Und wenn Gott nicht so handelt, E se Deus não faz o que eu falo, werden sie entmutigt und kalt. e aí essa pessoa desanima e esfria. Und manchmal gehen wir auch in Richtung einem Problem zum Beispiel. E muitas vezes andamos em direção a um problema Und wir fragen nicht Gott. e nós não perguntamos para Deus Hey Gott, was ist dein Weg für mich? e não perguntamos, Deus, qual é o seu caminho para mim? Und wenn dann das Problem kommt, E quando o problema vem, Gott, hilf mir. Deus me ajuda. Aber war deine Schuld. Mas foi a sua culpa. Warum, Gott, passiert Por das? que Deus está acontecendo isso comigo? Deine Entscheidung. Sua decisão. Es geht nicht darum, einfach nur zu beten, sondern Beziehung mit Gott zu Então leben. não é só orar, é ter e manter esse relacionamento com Deus. Amen. Bleib mit mir. Fica ligado. 7. Punkt. Der Feind nutzt Traumata. E o 7º ponto é que o diabo ele usa traumas, ou traumatas, Emotionale Verletzungen. não, feridas na alma ou feridas emocionais Und Bitterkeit im Herz zu sehen. e amargura no coração. Hebräer 12, 15. Em Hebreus 12, 15. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. E versículo 15 de Hebreus 12 está escrito: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Wenn wir nicht vergeben, und dann kommt diese Wurzel der Bitterkeit. Quando não perdoamos, então se cria essa raiz de amargura no coração. Und was ist die Losung hier? E qual é a solução para isso? Vergib. Perdoar. Du brauchst keine besondere Gefühl. Você não precisa de uma
emoção ou de um arrepio para Oder Zeichen. perdoar, ou de um sinal. Nein, einfach vergib. Simplesmente perdoa. Amen. Amém? Vielleicht hast du in diesem Thema jemand in deinen Kopf bekommen, einen Gedanken. Talvez nesse tema do perdão veio alguma pessoa na sua mente. Mach das. Schnell wie möglich. E se esse é o caso, vai, peça perdão ou perdoe. Ah, Pastor, aber ich bin von der Gemeinde verletzt geworden. Pastor, eu fui ferido pela igreja. Dann, wenn du diese Gedanke immer in deinen Kopf bekommen E se você tem sempre esse pensamento und macht gar nichts in diese Richtung Vergebung, e não toma uma atitude com relação a perdoar, das führt zu Isolation isso leva a isolamento. und schließlich zum Rückzug aus der Gemeinschaft. E a consequência disso é sair do convívio de comunhão. Wer geistlich kalt ist, lebt ohne Gnade und Barmherzigkeit. Quem vive na frieza espiritual vive sem graça e sem misericórdia. Ich kann nicht mit Auge Jesus andere Personen sehen, Eu não consigo olhar com os olhos de Jesus para outras pessoas, weil der Egoismus regiert. porque o egoísmo está dominando o meu coração. Können Menschen die Barmherzigkeit Jesus in deinem Leben sehen? Können Menschen die Barmherzigkeit Jesu in deinem Leben As sehen? pessoas estão conseguindo ver a misericórdia de Deus em você? Und das ist gegen Religiosität. Isso é o contrário de religiosidade. Beispiel, die Pharisäer. Por exemplo, os fariseus, Hochreligios, bem religiosos, viel Gebet, muita oração, Bibel lesen, oravam sogar den Zehnten von kleinem Geld. e dava o dízimo até das pequenas quantias. Aber wo war die Barmherzigkeit Jesus? Mas onde estava a misericórdia de Deus? Können Menschen die Barmherzigkeit Jesus in deinem Leben sehen? As pessoas conseguem ver a misericórdia de Deus na sua vida? Amen. Okay. Und dann, was ist geistliche Kälte? De novo, o que é frieza espiritual? Von Jesus entfernt zu sein. É viver longe de Jesus. In der Beziehung und in dem Werken. Nos relacionamentos e nas obras. Was bedeutet in den Werken? O que significa, né, nas obras? Ihm ähnlich zu sein. E isso nós precisamos nos tornar semelhantes a Ele. Ich kann nicht diesen Unterschied machen zwischen Rafa und Jesus. Eu não posso fazer ou ter a diferença entre o Rafa e Jesus. Weil Jesus in Rafas Leben wohnt. Wohnt in ihm. Porque Jesus, ele vive na vida dele. Und ist ein Beispiel in dieser Welt für die anderen Leute. E ele é um exemplo, ele é Cristo nesse mundo para outras pessoas. Und dann, du musst in diese Richtung Beziehung und in den Werken von Jesus. E você andar e viver, né, nesse relacionamento e nas obras de Jesus. Und nicht diese Entfernung. E não viver essa distância, esse distanciamento de Jesus. Und ja, etwas falsch, ein Irrtum.
als ich mich bekennt habe, dieser Satz. Und dann passiert das und das und das. E né, temos um engano, um entendimento enganoso, que é tipo quando nos convertemos, aí a gente fala, quando eu me converti, Als wäre das der hohe Punkt der Spiritualität gewesen. como se esse fosse o ponto alto da espiritualidade. Ja, wenn dieser hohe Punkt dort in Vergangenheit geblieben, was ist unsere Zukunft? Né, se esse ponto alto ficou lá atrás quando a gente se converteu, como vai ser o nosso futuro? Nein, wir brauchen jeden Tag diese Beziehung mit Gott. Nós precisamos a cada dia esse relacionamento com Deus. Jesus sagte, dass in den letzten Tagen die Liebe vieler erkälten wird. Aber das heißt nicht, dass er sich das wünscht. Jesus disse que no final dos tempos muitos corações se esfriariam, né? Ele falou e profetizou isso, mas não quer dizer que ele deseja que isso aconteça. Dann kannst du jetzt sagen, ja, hier nicht. Aí você pode falar, não, aqui não. Mein Herz brennt Meu für Jesus. coração continua queimando por Jesus. Amém? Amém? Halleluja. Und was soll ich jetzt tun, um das zu ändern? E você se pergunta talvez o que eu tenho que fazer para mudar isso. Praktisch. Erkennen deinen geistlichen Zustand. Primeiro, reconheça o seu estado espiritual Als Sünde benennen und Gott um Vergebung e bitten. reconheça como pecado e peça a Deus que perdoe. Verlasse die Isolation. Saia da isolação, do isolamento. Der Weg zurück führt über Gemeinschaft mit Gott und auch mit Geschwistern. E o caminho de volta, né, longe dessa frieza espiritual, passa por comunhão com as pessoas e com Deus, ou com Deus e com as pessoas. Alleine schaffst du das nicht. Sozinho você não consegue. Wir brauchen das. Nós precisamos dessa comunhão. Amen. Amém? Das Evangelium ist Gemeinschaft O evangelho é comunhão mit Gott und auch mit com unseren Deus e Geschwistern. com as pessoas. Kannst du einfach Apostelgeschichte lesen? Você pode ler Atos dos Apóstolos. Du kannst diese Gemeinschaft mit Gott und viele Wunder passieren. Você pode ver essa comunhão com Deus e como milagres aconteceram. Und viele diese Gemeinschaft mit der ganze Gemeinde, in kleine Gruppen und die ganze Gemeinde auch. E sempre havia esse tempo de comunhão em pequenos grupos, em grupos maiores. Und dann, das ist etwas wichtig für uns. E isso é algo importante para nós. Und dritte, Anbetung. E o Amém. Gehe bewusst in Anbetung. Amém. Vá consciente em adoração a Deus. Aber ich habe keine Lust heute, Pastor. Mas eu tô sem vontade hoje, pastor. Geh ohne Lust. Vai sem vontade mesmo. Und dann komm. E Die essa Gegenwart vontade Gottes. vai vir e a presença de Deus vem. Pastor, ich habe keine Lust zum Gottesdienst heute zu Eu gehen. não tô com vontade de ir pro culto hoje. Ich bin auch eine Person. Eu também sou uma pessoa, um ser humano. Ich habe nicht immer Lust, die Sachen zu machen. E eu também tenho situações onde eu não tenho vontade de fazer algumas coisas. Aber ich bin Geist. Und mein Geist ist immer bereit. Jesus hat das gesagt. E eu sou espírito e Jesus disse que o nosso espírito sempre está pronto. Und ich muss meine Fleisch sagen, hey, E eu preciso dizer para minha carne, okay, du willst nicht, aber du gehst você trotzdem. não quer, mas você vai mesmo assim.
Ohne Bock, ohne Lust, gehst du. Mesmo sem vontade, siga em frente. Geh bewusst in diese Momente hinein. E vá e faça isso consciente. Gott zu loben heißt, ihm zu geben, was ihm zusteht. Louvar a Deus quer dizer que você está dando ou devolvendo aquilo que pertence a Ele. Sie antworteten, die des Kaisers, das sagte Jesus zu ihnen. Nun, dann gebt den Kaisern, was ihm zusteht, und gebt Gott, was ihm gehört. Was gehört Gott? E Mateus 22, 21, estava escrito: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Können wir jetzt das machen? Podemos fazer isso agora? Dar a Deus o que é de Deus? Komm, Moisés. Komm, Lobpreis-Team. Amém. Nicht nur Geld, nicht nur Opfer, nicht nur Spende. Isso não tem a ver somente com a parte financeira. Aber Gott gehört alle Ehre. E a Deus pertence toda a honra. Und wenn wir loben und preisen, E quando louvamos, wir geben Gott, was ihm gehört. nós damos a Ele o que pertence a Ele. Ist würdig, angebetet zu E werden. Ele é digno de ser adorado. Können wir aufstehen? Amém. Podemos nos levantar. Egal wie es mir gerade geht. E não importa o que eu estou passando no momento. Hey Pastor, du weißt nicht, was passiert. Pastor, você não sabe o que está acontecendo. Diese Woche war Katastrophe. Essa semana foi uma lástima. Ich gebe dir ein Beispiel. Eu vou te dar um exemplo. Nicht jede Leute hier, aber ja, viele Leute müssen jeden Monat eine Miete bezahlen. Não todos, mas uma grande parte precisa todo mês pagar seu aluguel. Stell dir vor, wenn deine Vermieter sagt, ey, gib mir dieses Geld für diesen Monat. Und dann deine Antwort ist, ich habe keinen Bock. Imagina o seu... quem é? Ele é o inquilino ou é o proprietário? O proprietário vem e te fala, olha, vem me dar o seu aluguel. Você fala, eu estou sem vontade. Ja, ich bin gerade in einer schwierigen Phase und Eu estou numa situação difícil. ich habe keine Lust, Eu estou sem vontade meine de te pagar Miete zu zahlen. o aluguel. Nein. Du zahlst trotzdem. Você paga mesmo sem vontade. Und wir müssen auch Gott loben. Ja, hast du Lust oder nicht? Wir E müssen Gott louvar a loben. Deus, mesmo que você não tenha vontade, nós podemos e devemos louvá-lo mesmo sem vontade. Ist würdig, Porque Ele é digno. angebetet zu werden. Ele é digno de ser adorado. Egal wie es mir gerade geht. Não importa como eu estou me sentindo no momento. Nicht wegen uns, Não por nossa causa, sondern wegen dem, wer ist und was für uns getan mas hat. por Ele ser quem Ele é e ter feito o que fez por mim e por você. Amen. Amém. Ich spreche über dein Leben. Eu declaro sobre a sua vida. Dein Herz wird nicht erkalten. Seu coração não vai se esfriar. Dein Ruf wird nicht erkalten. O seu chamado não vai se esfriar. Dein Dienst wird nicht erkalten. O seu ministério não vai esfriar. Deine Ehre wird nicht erkalten. O seu casamento não vai esfriar. Im Namen Jesu. Em nome de Jesus. Dein Herz wird nicht O erkalten. seu coração não vai esfriar. Im Namen Em Jesus. nome de Jesus.